Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior. O programa hoje é ao vivo, são 11 horas e 36 minutos. Bom dia, Bandeira. Bom dia, o Marcos Vinícius, aqui os meus dois ajudantes. Um bom dia todo especial aos servidores municipais de Xeramubim. Hoje são 4 de fevereiro de 2023. Eu sou Águida Maria e este é o nosso programa Sindicato em Destaque, que hoje traremos os seguintes assuntos: os repasses federais da Prefeitura Municipal, precatório do Fundef 2006 com novo editorial, rateio do Fundeb, reajuste salário mínimo, o seminário do Ministério Público do Ceará sobre as reformas das previdências municipais e um editorial sobre o nosso aniversário. Sindicato em Destaque, editorial. Aniversário do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramubim. Um breve histórico. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramubim foi fundado 3 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que, entre os direitos assegurados, garantia que nenhum servidor recebesse menos que o salário mínimo. Nessa época, os funcionários das prefeituras tinham salários irrisórios. Um grupo de servidores se uniu para discutir a necessidade de, em Xeramubim, existir uma organização que viabilizasse esse direito. Tomando Quixadá como referência, pois lá os professores estavam se organizando, já a nível de Ceará, Xeramubim decidiu criar um sindicato que envolvesse todos os servidores e não apenas professores. Tanto que a primeira atividade foi ajuizar a ação para repor salário. Muitos servidores ganharam essa ação na justiça. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramubim, SINDSEC, foi fundado no dia 31 de janeiro de 1991. De duração indeterminada, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundamentada nas convenções da Organização Internacional do Trabalho, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tratados internacionais, Constituição Federal, Constituição Estadual, leis ordinárias federais, leis estaduais, lei orgânica municipal e leis ordinárias municipais, com autonomia administrativa, financeira e política exercida na forma do seu estatuto. Com sede e foro na cidade de Xeramubim, estado do Ceará, a Rua Dias Ferreira, 103, CEP 63.800.0000, teve como primeiro presidente Carlos Roberto Mota Almeida. O SINDSEC tem por finalidade, respeitando princípios da democracia, a prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais. A ideia de que o ser humano e sua felicidade sempre é o fim de toda luta, vida digna, respeito aos direitos humanos universais e fundamentais, batalhando pelos interesses corporativos e extracorporativos, dos interesses fundamentais da sociedade, além da luta pela implementação, manutenção e ampliação dos direitos sociais dos servidores, constantes na Constituição e no ordenamento jurídico nacional, pela qualidade do serviço público e pelos principais norteadores da correta administração pública, além do interesse e busca pelo total respeito à autonomia sindical, à liberdade sindical, prerrogativas da própria entidade como pessoa jurídica, representando inclusive os membros da categoria não filiados, além de pugnar por direitos dos trabalhadores e em situação de desemprego, entre outros. Atualmente, o SINDSEC é formado por 1.028 sócios entre servidores efetivos e inativos. Tem sede própria, mobiliada, auditório climatizado com capacidade para 120 pessoas sentadas,
além de um veículo. Dispõe de assessoria jurídica e contábil, mantém convênio com a clínica Prontomed e o laboratório de análise clínica Dr. Glaucio Saldanha, tudo isso financiado pelos próprios sindicalizados, através de descontos mensais em folha de pagamento e repassados para o Sindicec. Hoje, o Sindicec tem uma diretoria eleita no dia 27 de janeiro de 2022 para o triênio 2022-2025, que é composta pelos seguintes servidores: Diretoria Executiva, presidente Águida Maria Rodrigues da Silva, vice-presidente Valíris Rodrigues da Silva, secretária-geral Maria Iracema da Silva Rocha, secretário de Finanças Gilberto do Carmo Barbosa, secretário de Comunicação George de Castro Souza, secretário de Assuntos Jurídicos Maísa Monteiro Marques, secretário de Políticas Sindicais Aline Ferreira Lima, secretário de Política de Gênero Antônia Nívia Maciel da Silva, secretário da Saúde do Trabalhador Samuel Bernardo de Lima, secretário da Previdência Social Antônio Edmar da Silva, secretário de Promoção da Igualdade Racial Antônio Tiago Paiva Mendes. Suplentes da diretoria: Francisca Edileia Melo da Silva, Rosângela do Carmo de Souza, Antônio Evilane Maciel, Rita Maria da Silva, João Oliveira Barbosa, Osvaneide Ribeiro da Silva Lobo, Maria Helenice Teixeira Alves, Antônia Lucimar Coelho Maciel, Maria Lucineide Soares de Oliveira, Maria das Virgens Rodrigues de Oliveira, Antônio Valmir Barros e Antônia Leuda da Silva. Efetivos do Conselho Fiscal: Maria Arlete de Souza, Maria Albaniza de Araújo, Francisca Joelza de Andrade Campos. Suplentes do Conselho Fiscal: Maria Hilda Honorato, Renata Kelly de Lima Saldanha e Monalisa Pinheiro Brandão. A atual diretoria do Sindicec foi eleita com o slogan "Por um sindicato livre, autônomo e independente", tendo como bandeira os direitos dos servidores e tendo como bandeira os direitos dos servidores e lema "Por um serviço público de qualidade, independente de partido político". Por que que temos um lema, né? Você viu aí um breve histórico da nossa vida, né? Não é muita coisa, até porque nesses já 32 anos, o sindicato já tem muita história, não é? Inclusive teve um apagão pelo meio, né? Que depois a gente fala nisso, não vamos falar nisso, que não temos tempo para isso hoje. Mas é sempre, para nós que agora estamos na diretoria do Sindicec, é sempre um prazer, né, cumprir com a nossa obrigação de representar os servidores filiados, né, na defesa da manutenção dos seus direitos e também na luta pela implantação dos direitos que ainda estão sendo pleiteados, né? Como, por exemplo, atualmente, né, já iniciamos nesse ano de 2023 a nossa campanha salarial 2023, né? Já enviamos o ofício para o prefeito municipal, já pedimos audiência, temos que intensificar essa campanha, né, a partir de agora, porque já está na hora de começarmos a tratar disso com o executivo e contamos com a participação, o interesse, né, o acompanhamento de todos os servidores interessados, que são ativos e inativos. Nossas principais bandeiras hoje são a implementação de plano de carreira, cargos e salário para todos os servidores, todos os servidores do município, setor administrativo, setor técnico, saúde e autarquias, todas as categorias do município, a gente luta pela implantação dos planos de cargos e carreiras. Também, outra principal luta nossa, né, aí ao lado do plano de cargos e carreira, reajuste salarial, principalmente para os servidores que ganham acima do salário mínimo, que estão há muitos anos sem reajuste. Também implementação da paridade salarial, né, para os professores aposentados, que têm direito ao piso salarial do magistério e até hoje não lhe foi concedido.
mas nós estamos requerendo para todo mundo, né? A gente sempre requer o reajuste salarial do magistério para os aposentados também. Entre outros, né? São bandeiras. Por que a gente cita em primeiro lugar essas bandeiras? Porque a qualidade de vida do servidor e os serviços e a manutenção dos seus direitos, ela perpassa pela sua remuneração. É de fundamental importância, né, que esteja tudo em dia e que seja reposto, né, que anualmente obtenha-se reposição salarial. Não é verdade? Bom, esse foi o nosso breve histórico, passaremos aos nossos próximos assuntos. Falaremos agora sobre os repasses federais para a Prefeitura Municipal no mês de janeiro de 2023. Lembrando a você inicialmente que os recursos da Prefeitura não são apenas esses. A Prefeitura tem muitos outros recursos, alguns de forma bem significativa, né, em volume de dinheiro, que eles têm pouca transparência. Por isso a gente não acessa assim com facilidade mês a mês, como a gente faz com os repasses federais. Então, dos repasses federais, os recursos federais nas contas da Prefeitura de Quixeramobim no mês de janeiro de 2023, nós tivemos do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? Tivemos R$ 5.909.634,74. Do Fundeb, nós tivemos 10 milhões 2.870,52, mais a complementação do VAT, que foram R$ 4.339.975,87, totalizando R$ 14.622.246,39 para o Fundeb. Na saúde, nós tivemos o Fundo de Saúde, que foram R$ 826.847,69, e outro recurso que é o Fundo a Fundo, né, que foi R$ 1.862.846,45,13, totalizando R$ 2.689.692,82. Isto para a saúde. No total geral, juntando os três repasses, foram R$ 23.221.573,95. É bastante dinheiro para um mês só, né? É bastante dinheiro para um início de ano, que a Prefeitura, a gente já solicita, né? Que a Prefeitura já comece a se organizar para o reajuste salarial dos servidores que ganham acima do salário mínimo, para a implantação do piso salarial da enfermagem, que esse piso, gente, ainda está em litígio, né, por conta do setor privado, que entrou com pedido de inconstitucionalidade no STF, mas já tem alguns municípios, né, já são vários os municípios que já implantaram o piso da enfermagem com recurso próprio. Então, não custaria nada o município de Quixeramobim já fazer o seu levantamento, né, fazer a sua planilha e começar, né, a melhorar o salário dessa categoria tão importante, que é a enfermagem, com seus próprios recursos. Quem está pagando com recurso próprio está reconhecendo, né, a importância da enfermagem, né, que é a importância que ela tem, né, que todas as categorias de servidores são importantes, gente. O serviço público, eles funcionam, todos eles são necessários, mas tem umas categorias que são essenciais. Por exemplo, a categoria médica, né, e principalmente a enfermagem, é uma categoria que a gente chama de essencial. Por quê?
porque sem a enfermagem não tem atendimento, né? Então, eles são essenciais. Bom, dito isto, vamos passar para o nosso próximo assunto. Eu olho o relógio ali e vejo que já está bem avançado. São muitos os assuntos. Falaremos agora, gente, sobre o rateio do Fundeb. O Valíris já falou bastante sobre isso na semana passada. Eu não vou me alongar muito sobre esse assunto aqui. Vou dizer apenas que a gente recebeu o espelho da Folha solicitada, como o Valíris já explicou, né? Na semana passada, todo mundo estava esperando 2,5 folhas, porque o secretário de Finanças ele tinha feito uma estimativa que ele disse que daria uma média de 2,5 folhas. Ok. E o prefeito anunciou que pagaria 2,5 folhas de acordo com a estimativa, né? Mas a estimativa não se cumpriu, né? O Valdir já explicou isso semana passada. Mas a gente recebeu o espelho da Folha e realmente foram rateados os 10 milhões, redondinho 10 milhões, que o prefeito disse que complementaria a verba em 10 milhões para ratear 10 milhões, e então foram rateados 2.226.224,58 com os professores, os profissionais, né, da educação infantil, e 7.773.775,42 com os profissionais do ensino fundamental, né? Lembrando que nas leis de hoje, todos os profissionais da educação estão no 70% do Fundeb e todos recebem o rateio das sobras, né? Deu por volta de 2,18 da folha de pagamento de cada um, como o Valdir explicou semana passada, mas aí a pessoa diz assim, e não tinha isso na minha conta, não. Realmente não tinha. Por quê? Da quantia que você tinha direito, foi descontado o imposto de renda, né? Em que, na maioria dos casos, chegou o desconto da alíquota máxima de 27,5%. Então, é um bom desconto. O pessoal diz, é um desconto absurdo, né? Eu também achei desconto absurdo no meu, né? Mas as regras são essas aí. Para o desconto do imposto de renda, a gente não pode fazer nenhuma solicitação de adequação à prefeitura municipal, né? Imposto é um imposto federal, que quem tem que fazer as mudanças é o governo federal. O atual governo foi eleito, né, prometendo mudanças, né, na cobrança do imposto de renda, e nós aguardamos que isso aconteça, não é? O nosso próximo assunto agora gente, olha, sobre o salário mínimo, muitas pessoas nos procuraram esta semana questionando, porque o Quiprev pagou, né, esta semana, e muitas pessoas vieram nos questionar que o salário atual já são R$ 1.302 e eles ainda receberam no salário antigo, né? Como de praxe, como acontece todo ano na prefeitura aqui, a prefeitura só manda o salário mínimo para regular na primeira sessão da Câmara, que aconteceu no dia 1º de fevereiro. Então, mesmo que o salário mínimo seja lei, ele precisa ser regulamentado pela prefeitura, assim como o piso salarial dos professores, por exemplo. Sobre o salário mínimo já foi regulamentado, então aquelas pessoas, aqueles aposentados, por exemplo, que estavam questionando, no próximo pagamento já venho de vocês com reajuste, viu, gente? O pessoal que ganha, os ativos que também ganham o salário mínimo, também já vem reajustada a sua base salarial no próximo mês. E o retroativo também vem, viu, pessoal? Tudo no próximo mês, como acontece todo ano. Sobre o reajuste do magistério.
Pessoal, o piso foi reajustado em 14,95%, né? E o prefeito de Xerambi anunciou que vai pagar os 15%, né? Vai arredondar para os 15%. Tem muitos prefeitos fazendo isso, né? Mas ainda nós não temos tabela. Oficialmente, só temos uma tabela oficial de salário quando o projeto de lei vai para a Câmara. Não foi nesta primeira sessão. A gente espera que ele seja enviado na próxima sessão da Câmara já o projeto de lei do reajuste do magistério. Até porque também o prefeito prometeu que pagaria o mais rápido possível esse reajuste. Não é? Esta semana, na última sexta-feira, a gente teve lá no Ministério Público do Ceará, a gente esteve lá participando de um seminário, tendo como título As reformas da Previdência dos Municípios e os desafios para sua sustentabilidade. A gente já é de conhecimento de muitos de nós, né? E também do Ministério Público, que as previdências municipais, elas passam por várias dificuldades e a sustentabilidade das mesmas é um desafio. Houve lá muitas falas, foi um seminário de quase 6 horas de duração, cerca de 5 horas de duração, e depois a gente vai fazer um detalhamento melhor aqui, tá bom? Que hoje não dá tempo. Agora, como nosso último assunto, nós temos o precatório do Fundef 2006. Né? Saiu um novo edital nessa última sexta-feira, né? À noite de sexta-feira, acho que já lá para umas 8 horas da noite, saiu mais um edital corrigindo a lista nominal. O edital fala o seguinte, né? A folha de rosto aqui do edital. Edital de número 2023020301. Retificação da lista definitiva dos professores beneficiários do precatório do Fundef 2006, revisada em atendimento às solicitações do SINDSEC e do Ministério Público. A secretária municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Quixeramobim, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Municipal número 3.167 de 2022, 17 de novembro de 2022, disponibiliza a lista definitiva com todos os servidores professores beneficiados com precatório do Fundef 2006. A revisão foi realizada em atendimento às solicitações do SINDSEC e do Ministério Público Estadual. Xeramobim, 3 de fevereiro de 2023, Sandra Margarete Oliveira Castro, secretária municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Pessoal, o SINDSEC, ele recebeu denúncia, né, de servidores, de professores, que na lista de beneficiários do precatório havia pessoas que não eram professores. Então, nós encaminhamos, através de ofício, uma solicitação à secretária Sandra Castro, né? Foi no ofício número 9 de 2023, no dia 19 de janeiro de 2023, solicitando da secretária, né? A gente expôs aqui as nossas considerações. Nós já lemos o ofício anteriormente, portanto eu não vou ler de novo, mas a gente solicitava à secretária, certo? Uma revisão no edital de número 2023011209, que foi o edital do dia 20 de janeiro. A gente solicitava uma revisão para que deixasse no edital apenas professores como beneficiários do precatório do Fundef de Quixeramobim. Então, a gente também tinha pedido, desde o dia 6 de dezembro de 2022, o acompanhamento do Ministério Público no pagamento desse precatório. O Ministério Público, ele acompanha o acompanhamento dele, né? A doutora Raquel disse que primava pela transparência, então ela nos chamou
e perguntou sobre a transparência. A gente fez a nossa solicitação, né? Que não tinha sido a gente tinha solicitado a correção, a revisão desses nomes pela secretaria. Ela solicitou da secretaria e foi feita. Temos uma nova lista que foi publicada nesta última sexta-feira, né? A lista anterior, ela tinha 869 nomes, né, na lista. Agora, na atual lista, temos 851. Então, foi mais uma revisão. Lembrando que essa lista de beneficiários, ela já foi feita várias revisões. Porque o trâmite é esse. As pessoas, hoje tinha uma pessoa ligando para mim e se queixando de tanta revisão nessa lista, de tanta lista. Gente, o trâmite é esse. É preciso que tudo na lista seja revisado para que nenhuma injustiça aconteça. Que não fique de fora alguém que tenha direito, que seja beneficiário, e que também não seja contemplado alguém que não tenha direito. É por isso que todas as solicitações que nos chegam, a gente leva até a Procuradoria, né, a Secretaria de Educação e a Procuradoria Geral do município. Foi o que fizemos. Assim como também foi o que fez a promotora, doutora Raquel Costenaro. Então, tá aí a nova lista, certo? As pessoas estão perguntando sobre data de pagamento. Ainda não tem data de pagamento, não é, pessoal? Enquanto está sendo solicitada a revisão, não pode haver pagamento, né? Mas eu acredito que isso já esteja finalizado, que já esteja muito perto, né? Os prazos para se fazer todas as coisas foram bem curtos para se fazer muitas coisas. Teve gente que veio saber de um procedimento a fazer, já tinha terminado os prazos, mas aquelas pessoas que ainda faltou cumprir alguma determinação dos editais, como, por exemplo, cadastrar conta, ou revisar valores, elas podem procurar a secretaria municipal de educação, o setor jurídico lá da secretaria. É lá que fazem as coisas, as revisões e colocam, que publicam os editais, é tudo lá, minha gente. Então, se vocês ainda tiverem alguma solicitação a fazer, vão direto à Secretaria de Educação e fale lá com o jurídico da educação. Porque eu acho que os links para cadastrar, para cadastro, eles não estão mais abertos. Estão abertos os links para consulta. Eu não sei se alguém ainda está conseguindo cadastrar alguma coisa nos links. Mas também o prazo para recurso de correção de valores também já terminou. Então, se alguém tiver entrado com recurso e mesmo assim não foi corrigido, procure a Secretaria de Educação. Se tiver qualquer coisa que ainda possa ser feita, é lá, viu? E seria bom que fosse feito pessoalmente. Pessoal, era isso o que a gente tinha para hoje. O nosso tempo terminou. Uma boa tarde para vocês. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.